passar para vocês também uma informaçãozinha, pessoal, de como que a gente faz às vezes para viver numa terra pequena, né? Para sobreviver, né? Numa terra pequena criando gado, tá? Qual que foi a minha ideia, o meu planejamento, né? E qual que é, né? As vantagens, né? E se dá certo ou não, tá? Qual foi a minha ideia, qual foi o meu plano, né? Desde quando eu vim de São Paulo, né? Que eu vim de São Paulo tem aí 4 anos, né? E então, durante esses 4 anos, eu estou executando, né? O plano que eu já tinha desde quando eu saí de lá, tá? Então eu já saí de lá com o plano de chegar aqui e viver, né? Do gado de corte. E eu vou mostrar para vocês aí, né? Como que foi, né? Qual que foi a minha ideia, né? De que forma que eu ia, né, fazer para poder dar certo, né? Pois muita gente pode pensar que é só chegar e comprar o gado e começar a vender, e não é isso, né? A gente tem que ter um planejamento, né? Daí você começar a criar um gado de corte, né, e saber, você tem que primeiro, né, saber se aquilo vai dar certo ou não. Não adianta você chegar e fazer um investimento, né, tipo arriscando, né, se vai dar certo ou não. Não, você já tem que ter uma ideia, uma noção, né, baseado, né, em realidade, tá, gente? Não é baseado somente em cálculos, é baseado em realidade, né, para você saber se vai dar lucro ou não, para você não chegar a tomar prejuízo, não é isso? Eu já trabalhei mais ou menos com comércio há algum tempo, né? Trabalhei no comércio lá em São Paulo, então eu tenho uma visão de como que é os comércios. Então eu trabalho dessa forma, tudo baseado, né? Então, para começar, você tem que buscar, né, exemplos, né? Você tem que pegar a experiência, né? Começa a experiência baseada em exemplos, tá? Você tem que conhecer outras pessoas que já mexeu, que mexe, outras pessoas que já mexeram, mesmo que der errado, você vai lá e vai conversar, saber por que as pessoas parou, por que deu errado, e aí você vai vendo aonde está o erro dos outros, e aí você sabe se aquilo você consegue corrigir os erros e dar certo ou não, né? Então eu acredito que é dessa forma, pelo menos eu vejo as coisas desse jeito, tá? Aí então eu resolvi, né? Então vim aqui para morar dentro do mato mesmo, né? Dentro da roça, né? E sobreviver do gado de corte, que era essa minha ideia, esse é meu plano, né? Apesar que a maioria das pessoas aqui vive de gado de leite, né? Vive de tirar um leite, e eu não queria fazer isso. E foi aí que eu, né, encontrei um problema, porque na verdade aqui a maioria das pessoas não vive com isso e a minha terra era muito pequena. Então para viver do leite é pouco, né? A criação de gado teria que ter pouco gado, não daria muito condições também para viver do leite, e para viver também do gado de corte também teria uma dificuldade, né? Inclusive todo mundo me falou que eu não conseguiria sobreviver do gado de corte. E eu, graças a Deus, tenho 4 anos e estou sobrevivendo. Dá para sobreviver, gente. Não dá para arrumar, construir muita coisa na vida não, tá bom? Até porque a minha terra é pequena, é o que eu estou falando. Se eu tivesse uma terra maior, né? Minha terra tem apenas 5 alqueires, então 21 hectares. Então fica difícil para a gente ganhar dinheiro, não tem como ganhar, tá? Ganha muito pouquinho, tá bom? Né? Muita gente diz que a gente criando gado de corte não temos renda mensal, né? Porque nós vamos comprar o gado hoje, vai ter que esperar aí 1 ano, né? 1 ano e meio para poder começar a vender o gado. Então quer dizer, nós não temos renda, né? A primeira visão que passa para todo mundo é essa. Nós não temos renda mensal, pois a gente compra um gado e tem que esperar 1 ano, né? Ou 1 ano e meio para poder começar a vender ele. Realmente, gente, nós não temos uma renda mensal. Nesse ponto de vista, não. Mas eu consegui fazer, né? Eu consegui fazer uma renda mensal criando o gadinho de corte, tá? Pouquinha coisa, gente, tá? É pouca renda, né? Se tivesse mais terra, era muita terra, muito gado e muita renda. Como eu tenho pouca terra, então tudo é pouco. Então, pessoal, baseado em 4 novilhas que eu tinha comprado e deixado na terra da minha sogra, e em mais gado dos vizinhos que a gente vai acompanhando e vendo, né, o desenvolvimento, né? Mas principalmente baseado nas 4 que eu comprei, eu cheguei à conclusão de que ela comprada, por exemplo, no dia de hoje a R$700 uma bezerra, né? E vendida depois de 1 ano com média de 10 arroba para cima, né? Pois com 10 arroba você já consegue ter mercado para ela. Eu cheguei à conclusão que se compra a 700, com 10 arroba hoje, no dia de hoje, a R$120 dá R$1.200, né? A novilha vendida com 10 arroba, ela vai estar valendo R$1.200, menos os 700 que eu investi, né? 1.200 menos 700, 500. Então quer dizer, em cada gado tu vai ganhar R$500, gente, tá? Então essa é a base de cálculo, né? Muito simples, tá? E foi baseado numa realidade, não é apenas em cálculos não, tá, gente? Não é apenas na calculadora não, é baseado numa realidade onde eu estava vendo isso acontecer, né? Isso é o mais importante, basear-se em realidade e não, né, em cálculos, né? Então foi dessa forma que funcionou, pessoal. E dessa forma que funciona, tá?
Se em um gado eu ganhei R$500 no período de um ano, 4 gados eu ganhei, então eu vou ganhar, né? Eu vou ganhar R$2.000, né? No período de um ano, certo? Em 4 gados. Então eu fiz a base, 4 gados vendendo por mês. Se todo mês eu vender 4 gados, eu tenho de lucro, né? R$500 de cada um, tenho de lucro R$2.000 no final do mês, correto? Você entendeu aí como que é? Então eu fiz a conta, né, que a 4 gados por mês, vezes 12, né, 12 vezes 4, 12 meses vezes 4, daria 48 no via, tá? Foi esse o cálculo que eu fiz, né? Foi essa a conclusão que eu cheguei, né? E em uma terra de 5 alqueires, tá? De 5 alqueires, 5,5 mais ou menos, a minha terra lá, é o suficiente para criar esses 48 gados, tá? Segundo o Embrapa, as informações aí do pessoal que mexe com... Não sei nem se é o Embrapa, é o pessoal que mexe aí com gado, né? O pessoal especialista no gado aí, são, na verdade, né, acho que é 8 gados por alqueire, né? E para mim é mais, né? Se a gente souber fazer também o manejo, que é outra coisa que eu vou passar depois para vocês, tá? Como que faz o manejo, como que numa terra pequena tu consegue aumentar a quantidade de gado. Eu digo isso, gente, não porque eu sou especialista na área, que eu não sou, tá? É porque eu tô fazendo experiência própria comigo, tá? Então vocês vão estar se baseando, né? Eu tô se baseando em mim, quem quiser, né? Ter uma visão aí, né? Com base em mim, tá, gente? É experiência própria minha, né? Então eu não tô aqui seguindo, né, dica de agrônomo, dica de nada, gente, tá? De pessoa que mexe com gado, não. É dica, né, experiência própria minha, tá bom, gente? Então, qual é a conclusão que eu cheguei? Que 48 gado era o suficiente para mim, né, fazer uma renda de R$2.000 no mês, correto? Você entenderam aí, 48 gado, né? Vendendo 4 gado ao mês, cada gado você vai ganhar R$500, tá? Essa é uma experiência, né, baseada em realidade, né? Cada gado desse aqui, né, que a gente compra ele por R$700, quando depois de um ano, qualquer um deles está dando, né, 10 arroba, tá? 10 arroba. Estou jogando 10 porque também pode chegar a 11, a 12 e até a 13, tá? No período de um ano e meio, todas elas chegam a 12, então... eu estou dando a dica para um ano, mas vai de tua criatividade, né? E vai da cabeça de cada um e da necessidade. Se não tem necessidade de vender antes, aguarda mais um pouco que ela vai chegar a 12 e a 13 arroba. Tá entendendo, pessoal? E aí vem a questão, pessoal, de como vender esse gado, tá? Ainda tem essa questão, tá? É a maior, né, preocupação que você tem que ter com isso. A maior cabeça que se você não tiver, né, não dá certo. Não dá certo. Por quê? A maioria das pessoas, né, sempre fala para mim, Ziel, tu tem que vender o gado todo de uma vez, que aí tu pega o dinheiro e tu faz alguma coisa, senão tu não faz nada com o dinheiro. É ao contrário, pessoal, tá? Eu, particularmente, né, não penso ao contrário. Eu vi que é ao contrário, tá? Pensar é uma coisa, isso não é a minha forma de pensar, né? Pode ser minha opinião, mas não a forma de pensar. É minha opinião devido, né, eu ter vivido, né, situações aqui, onde eu já cheguei com um lote desse, já vendi tudo de uma vez, né? E não dá lucro, dá prejuízo. Então, o que acontece? Pelo menos aqui na nossa região, nós temos a opção de vender, né, uma a uma, né, ou 2, ou 3, ou 4, tá, gente? Então, é dessa forma que funciona. Se tu fizer diferente, não vai dar certo. Por quê? Porque tu cria pouco gado. Então, se tu for se basear num fazendeiro que cria muito e vende de carrada, tu não vai conseguir, tá entendendo? Eu vou tentar aqui ser breve e passar, né, o que não dá certo, tá? Tem que vender aos poucos. Quando eu digo 4 por mês, não é obrigado a tu vender 4 não, tá? É só uma ideia, né, de como funcionam as coisas, né? Como que, digamos assim, uma média, tá? É uma média, né? Então, num mês tu pode vender uma, tu pode vender 2, ou 4, ou 8, ou 10, né? O importante é que no final do ano tu tenha vendido 48 gado, tá? Tu tenha vendido 48, tu tenha comprado 48. Então, não é obrigado tu vender da forma que eu tô te falando. Isso é só uma média, tá? Uma média de base, de cálculo, para você saber que é 4 por mês e no final vai dar 48, né, no decorrer de 12 meses, tá bom? Agora, o porquê que você tem que vender de 2 ou 3, né, de 1, 2 ou 3, não vender o lote, tá? O porquê, vou explicar para vocês o porquê. Gente, porque é o seguinte, ó, vou mostrar aqui o gado para vocês, você vai entender também, você vai entender comigo. Você está vendo o tamanho desse gado, você sabe que não estão todas de um único tamanho. Tem gado maior e tem gado um pouquinho menor.
Então por isso que você tem que vender, né? Quando chegar a um ano, nem todos estão dando 10 arroba, cara. Essa é a questão. Tá entendendo? Os mais desenvolvidos já tem 10 arroba. Os menos desenvolvidos não vai estar dando 10 arroba ainda. Então é a hora que você tem que chegar, né? E vender só aqueles que estão maior, gente. É por isso que você tem que vender aos poucos. Você tem um ano. Você lembre-se que você tem um ano, tá? Para poder vender as 48 gado, não é isso? Você tem que vender ele no decorrer de um ano, que é para te fazer uma renda mensal de 2 meses. Então, chegou a um ano, né, de compra, você vai lá, escolhe as 4 maior, ou as 2, ou as 3, as 4 maior, o mínimo possível, pessoal, só de acordo com a tua necessidade, tá? Se só precisar de vender 2, só vende 2, porque elas estão crescendo, e é justamente nesse tempo que elas vão crescer mais. Quando elas atingem 10 arroba, é a hora que elas embalam o crescimento, né?